Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mitsubishi Electric. Hoje o tema será um tema aí, bem comentado, mas um pouco diferenciado por estarmos abordando em relação à inteligência artificial com inversores de frequência. Isso sim é uma grande novidade aí que a Mitsubishi apresentou no mercado, principalmente após o lançamento da nova linha FR E800. Tá? Então, o tema é inteligência artificial mais inversores, o final é produtividade. Vamos lá. Antes, só deixa eu me apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou o Renato Bedende, eu sou um dos especialistas de produtos aqui da Mitsubishi Electric no Brasil. Trabalho aqui na divisão de automação industrial. Minha formação é em engenharia elétrica pela Universidade de São José do Tadeu. E deixo à disposição para vocês aí o meu contato, né, e-mail. Por favor, fiquem à vontade para me procurar, quiser tirar dúvidas, fazer uma aproximação, fiquem à vontade para esses novos contatos. Gostaria de disponibilizar para vocês aqui as redes sociais que a Mitsubishi Electric está presente, onde nós colocamos frequentemente diversos conteúdos técnicos voltados à automação industrial. Então, por favor, nos sigam para conhecer mais sobre esse universo da automação industrial com a Mitsubishi Electric. Gostaria também só de acrescentar aqui para vocês, falar um pouco sobre a nossa plataforma de treinamentos online, a plataforma de treinamentos EAD, de ensino à distância. Essa plataforma ela é totalmente gratuita, está disponível nesse link onde vocês podem ver, e lá vocês vão encontrar treinamentos voltados desde de iniciantes até nível avançado em todos os segmentos onde a Mitsubishi Elétrica atua. Então, inversores de frequência, CLPs, IHMs, robótica, a parte de software, a parte de distribuição de energia elétrica, tudo está disponível na nossa plataforma EAD. Então, por favor, não perca a oportunidade e acesse para garantir um pouco mais aí de conhecimento para todos. Vamos falar rapidamente aqui do que é a Mitsubishi Electric. A Mitsubishi Electric, como todo mundo sabe, é uma empresa de origem japonesa, tá? Aí com sua matriz aí baseada na cidade de Tóquio, no Japão. A empresa centenária, aí, ano retrasado, completou aí 100 anos de existência e está presente aí em mais de 40 países, aí, com pouco mais aí de 145 mil funcionários. Qual é que é o portfólio de produtos da Mitsubishi Electric no Brasil? Tá? Então, a nossa divisão, primeiro, de automação e visualização, que inclui a parte de CLPs, né, os controladores lógicos programáveis, as IHMs, interface homem-máquina, e a parte de software, então, programação e supervisórios. A divisão da qual faço parte de acionamentos, que inclui a parte de servo-acionamentos e servomotores, os motion controllers, os inversores de frequência e a parte de robótica, robôs industriais. Tem também a divisão de controle, distribuição e monitoramento de energia, onde inclui toda a parte de disjuntores, partidas de motores, partidas diretas de motores, relés térmicos, contatores, disjuntores, a parte de medição, multimedidores de energia e soluções para medição e gerenciamento de energia. E, por último, a divisão de mecatrônica, onde inclui a nossa divisão de máquinas CNC, controle numérico computadorizado, e máquinas específicas de corte a laser e eletroaerosão. Vamos lá, quais são os tópicos que vamos abordar aqui hoje nesse webinar? Tá? Então, vamos falar rapidamente aí sobre, a gente já falou sobre a apresentação sobre a Mitsubishi Electric, mas falar um pouco sobre, rapidamente, a família de inversores FRE800. Por quê? Porque tudo isso, esse tópico de inteligência artificial, todo ele é baseado na família de inversores FRE800. Então, é necessário fazer essa introdução. E depois vamos falar propriamente dito sobre a inteligência artificial nos inversores de frequência, como que ela funciona, como que se opera, aonde que se utiliza ou quando que devo utilizar.
E depois um complemento explicando um pouquinho mais sobre monitoramento de vida útil, que tem a ver também um pouco com essa parte de inteligência do inversor de frequência, que é o mais interessante para o usuário, né? Garantir a disponibilidade do produto. A função falar um pouquinho sobre a parte de monitoramento de corrosão. E por último, para finalizar, destacar um pouquinho sobre a parte do aplicativo de monitoramento para inversores, que ele é muito importante, onde você consegue monitorar, controlar, parametrizar o inversor à distância, sem a necessidade de estar frente a frente com ele, principalmente porque inversores de frequência são equipamentos de potência mais elevada, com alimentação e tensões mais altas também. Então, é importante você ter essa segurança de evitar ter um contato mais próximo, principalmente quando o equipamento está alimentado. Obviamente que o inversor deve ser instalado e operado por pessoas com o devido treinamento para evitar acidentes e também danificar máquinas e o próprio produto. Okay? Vamos lá. Vamos iniciar aqui com a apresentação rápida sobre a linha de inversores de frequência FRE800. Quem não conhece essa linha, atualmente a nossa linha mais nova. Ela foi lançada aí em 2020 aqui no Brasil. É uma linha de inversores que está substituindo a linha FRE700. Inclusive, só comentando aqui rapidamente, este ano nós anunciamos a descontinuação da linha FRE700, porque agora a linha FRE800 já é plenamente capaz de substituir todos os frames e todos os recursos que haviam disponíveis na linha FRE700. Tá? Então, a linha E800, ela trouxe diversos recursos inovadores para o mercado de inversores de frequência. Primeiro, ela está disponível em 3 classes de tensão, 200, 400 e 600 volts. Obviamente que no Brasil é mais direcionado para 200 e 400 volts, 600 volts só em aplicações mais específicas. Disponível numa faixa de potência interessante, começando de frames pequenos, a partir de 0,1 kW, indo até 22 kW, podendo atender até motores de 30 kW, quando se coloca no chamado modo LD, o modo Low Duty. Depois vocês podem procurar aí nos nossos catálogos ou manuais para entender melhor o que significa o modo Low Duty. Com basicamente 6 versões disponíveis. Então a gente optou por manter uma versão padrão com a porta serial RS485 para as aplicações mais simples do ponto de vista de comunicação. O padrão Ethernet com protocolos inclusos como CC-Link, iField Basic, o TSN, protocolos dos nossos concorrentes como o Ethernet IP, Profinet, o EtherCAT, o BACnet e o Modbus TCP/IP. E um terceiro padrão, que é o padrão que a gente fala, o padrão Safety, ou padrão de segurança, que é identificado pela sigla SC, onde o E800 traz recursos direcionados, ou melhor, funções direcionadas de segurança, como as funções, além da função STO, que está disponível em todos os inversores da Mitsubishi Electric, também os recursos de parada rápida, SS1, velocidade de segurança, SLS, monitoramento da velocidade de segurança, controles controlado e certificado de freios, que é a chamada função SBC, e tudo mais. Tudo isso por rede de comunicação safety. São um produto que traz aí já como padrão, né, para aumentar a ter sua vida útil elevada. É um equipamento que já vem equipado com o chamado conformal coating ou verniz de fábrica para ambientes com atmosfera corrosiva. Já vem com porta USB integrado para facilitar a comunicação direta entre o seu computador e o inversor, principalmente para configuração e monitoramento. Contendo aí também um slot de expansão para você colocar cartões de expansão opcionais de outras redes, aumentar a quantidade de I/Os e utilizar as redes antigas, as redes seriais, Profinet, DeviceNet e até o nosso antigo CC-Link serial. E a opção de você também fazer alimentação externa por 24 volts, porque como ele é um produto que possui comunicação Ethernet incorporada,
Então, muitas vezes, principalmente em aplicações de segurança, onde o usuário prefere colocar um contator para fazer o desligamento do inversor de frequência, você poder manter a eletrônica, o controle do inversor operando e, com isso, a comunicação do inversor ainda ativa. Tá? Então, como eu disse, a gente classifica esse inversor como ele é o inversor mais voltado para o IoT, para a internet das coisas, por ele ter todos esses protocolos de comunicação incorporados. CC-Link, o CC-Link é Field Basic, Ethernet P, Profinet, BACnet, EtherCAT, Modbus TCP. Okay? Tudo isso incorporado, bastante você, através de parametrização, você seleciona qual protocolo usar. Um ponto interessante que o E800 traz um recurso legal, que ele permite a troca online de protocolo. Ou seja, se o seu CLP, por exemplo, estiver comunicando em Modbus TCP com inversor de frequência e o seu CLP mudar para Profinet, o inversor consegue automaticamente, sem nenhuma interferência externa, entender que o protocolo mudou e, com isso, continuar o seu funcionamento e comunicação perfeitamente. É um equipamento que tem alto desempenho para as aplicações de alta performance. Assim dizendo. Por quê? Porque ele já possui incorporado controle de velocidade, torque e posicionamento, mesmo sendo um produto totalmente compacto. Você consegue fazer aplicações de velocidade, torque e posicionamento, permitindo que ele seja usado em uma gama enorme de aplicações. Permite a famosa aplicação em malha fechada, ou seja, aplicação com encoder, que também aí, por causa disso, que permite as aplicações em posicionamento. Possui o controle vetorial, que é essencial para que ele possa atender praticamente todo tipo de aplicação. E uma curiosidade para vocês, assim, até o momento é o inversor mais compacto aí no mundo para essa categoria de drives, ou seja, drives com essa quantidade de recursos, com protocolos de Ethernet incorporados, tudo isso no mesmo produto. Aqui o ponto da qual vamos falar hoje, inteligência artificial, o AI. Então, como eu disse, é o primeiro inversor de frequência do mercado com inteligência artificial incorporada. Tá? Então, isso é um grande diferencial. Lembrando que a gente vai falar mais para frente que a inteligência artificial aqui ela é voltada para aumento de disponibilidade, para facilitar ou reduzir o tempo na solução de problemas e falhas. Tá? Para que ele consiga ter esse recurso de inteligência artificial operando, esse inversor de frequência, ele tem uma característica onde ele monitora e grava constantemente sempre os seus últimos 30 segundos de operação, porque essa informação ela é essencial para fazer a solução de falhas e problemas que ele vem apresentar. Tá? Então, com isso, o foco principal é a solução rápida e simples de falhas. E por último, é um inversor para safety, para segurança. Por quê? Que ele traz os recursos de segurança demandados nas aplicações de automação industrial, de máquinas, de acionamento de motores elétricos. Então, como eu disse, a função STO, que é o Safe Torque Off, é a função que é incorporada em todos os inversores da Mitsubishi Electric, sem exceção, tá? Inclusive até na versão mais simples da linha E800, a nossa linha de entrada D700, todas elas possuem já o recurso STO incorporado. E a versão Safety possui os recursos adicionais, que são, vamos dizer assim, a novidade para esse mercado de inversores. São recursos que eram mais comuns você encontrar em aplicações para servoacionamento. Tá? Então, são os recursos como as funções SS1, que é Safe Stop One, que é a parada por desaceleração. A função SLS, que é Safely Limited Speed, então velocidade limitada de segurança, onde o inversor você pode configurado para ele atingir uma velocidade de segurança de acordo com a sua aplicação. A função SBS, que é a função Safe Break Control, para você fazer o controle de certificado de freios externos, freios eletromecânicos externos. E a função SSM, que funciona em conjunto com a função SLS, que é a abreviação de Safe Speed Monitoring, então monitoramento seguro de velocidade. E
uma observação só para falar aqui, que essa versão do Safety, ela somente disponibiliza todos esses recursos de segurança através das redes de segurança. Então, a CC-Link, a iField TSN Safety, a rede ProfSafe, que é baseada em Profinet, e a rede SIP Safety, que é baseada em Modbus TCP. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a inteligência artificial no FRE 800. Tá? A plataforma da Mitsubishi Inteligência Artificial, que não está só disponível nos inversores de frequência, mas está disponível em outros produtos também. Vocês vão encontrar a plataforma MySart. Qual que é o objetivo da inteligência artificial? Reduzir o tempo e facilitar a solução de falhas do inversor de frequência. É uma dúvida que eu tenho ouvido. Muita gente pensa assim, mas se o inversor tem inteligência artificial, significa que o inversor vai aprender sobre a aplicação? Na verdade, não. Porque a gente não pode esquecer que o inversor de frequência, ele é um dispositivo escravo, ou seja, ele é um objetivo feito para controlar, acionar motores elétricos de acordo com os comandos que ele recebe externamente. CLP, via rede de comunicação, via canais, entradas digitais analógicas, via display de operação. Então, a gente não pode esquecer, o inversor de frequência é um dispositivo escravo que vai obedecer comandos externos para poder acionar o motor elétrico. Então, a função da inteligência artificial não é interferir no funcionamento, e sim proporcionar uma maneira mais simples e rápida para você solucionar falhas que o inversor de frequência pode ter durante o seu funcionamento. E um dado interessante, assim, quando o inversor entra em falha, cerca de 95% das vezes que ele entra em falha é por razões externas. Ou seja, algo externo que causou a falha no inversor de frequência. Então, ele, naturalmente, ele detecta isso e para o funcionamento por segurança, para evitar danificar, queimar o produto, queimar um motor elétrico, danificar mecanicamente a máquina. Tá? Só que quem trabalha com inversores sabe que quando o equipamento entra em falha, o inversor de frequência de falha, ele vai apresentar um código de falha no seu display, no sistema supervisório. E muitas vezes isso aí que é o que assusta mais os profissionais, porque aquela falha, o que significa ela? Depois que eu encontrar o que ela, descobrir o que ela significa, o que eu devo fazer para solucionar aquela falha? Né? Então, o foco da inteligência artificial é este. Tá? Por enquanto, na nossa linha de inversores de frequência, o recurso de inteligência artificial só está disponível para a linha FRE 800, ainda não está disponível para as outras famílias, o FRA 800 ou F800, ok? Um ponto que a gente tem que se atentar, por enquanto também está disponível para o modo de controle de velocidade, então você não vai conseguir utilizar esse recurso quando você estiver operando no modo torque ou no modo posicionamento, mas para todos os tipos de controle disponíveis no E800, então controle vetorial sensorless, ou seja, o controle vetorial sem encoder, né, ou seja, malha aberta, o controle vetorial malha fechada, ou os controles mais simples, como o controle de fluxo ou controle escalar, famoso controle de tensão V/F ou tensão frequência. Tá? Ele está aplicável para as principais falhas que o inversor já tem pré-programadas. Quem trabalha com Mitsubishi já ouviu um pouco desses códigos aqui, mas ele está disponível para as principais falhas dentro da linha de inversores do E800. Então, a EOC1, então a sobrecorrente 1 até a sobrecorrente 3, sobretensão, que é overvoltage, térmico do motor, térmico do inversor, tudo isso, essas falhas já estão disponíveis dentro do recurso de inteligência artificial. Tá? Como eu falei lá no início, a premissa básica para que esse recurso de inteligência artificial funcione é a operação que o inversor, quando o motor começar a rodar, o inversor receber o comando de liga, o motor começar a rodar, o inversor começa automaticamente a registrar o funcionamento desse motor. Quando eu falo registrar o funcionamento, significa que ele vai gravar na sua memória os últimos 30 segundos de frequência, tensão de saída, torque,
temperatura, tensão do barramento de corrente contínua, supervisão de fase de entrada, fase de saída, fuga de corrente à terra, tudo isso ele registra. Porque isso aí que vai ser o essencial para que o software de inteligência artificial, que opera dentro, é um módulo dentro do FR Configurator 2, o nosso software de inversores de frequência, para você configurar, parametrizar e monitorar os inversores de frequência. Então, em 2021, se não me engano, foi incluso o módulo de inteligência artificial dentro do software FR Configurator 2. E, basicamente, quando se vai utilizar esse recurso, você conecta o seu computador ao inversor de frequência, seja via porta USB ou via Ethernet, e você manda rodar esse software de inteligência artificial, a primeira coisa que o computador vai fazer vai ser ler esses dados do inversor de frequência, esses últimos 30 segundos de operação, para aí sim começar a fazer a análise desses dados. Tá? Lembrando, só para reforçar, essa gravação ela é totalmente automática. O usuário não precisa se preocupar em habilitar, ir num parâmetro, disponibilizar isso, nada disso. Isso aí é totalmente automático. E o segundo ponto, ela só acontece quando o motor começar a rodar, quando começar a circular corrente elétrica no motor. Ela não acontece quando o inversor está no chamado modo standby, né? Está energizado, mas ele não está comandando o motor, né? O motor está parado. Então, só prestar atenção quanto a isso. Vamos lá. Eu tomei aqui a liberdade aqui de mostrar como que funciona, como que se utiliza esse recurso de inteligência artificial no FRE 800. Aí vocês estão vendo, na verdade, um print, né, da tela do software de monitoramento, né? Nós chamamos de Batch Monitor, que está aqui destacado, que é a tela de monitoramento do FR Configurator. Então, quando você já tem lá o seu inversor conectado ao seu computador, o software aberto, no modo online, já comunicando já com o inversor de frequência, quando você coloca no Batch Monitor, você vai enxergar, você vai conseguir visualizar todas as palavras, todos os dados disponíveis de monitoramento, como frequência de saída, corrente de saída, tensão de saída, o seu set point, quantos RPM o seu motor está girando, a tensão do barramento CC, o torque, a curva térmica do seu motor, a curva térmica do inversor, a medição de carga, corrente de excitação, tudo isso aí você consegue monitorar. Então, como que eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona? Aqui eu fiz uma simulação, eu peguei uma situação real, um inversor de frequência, acionando um motor elétrico de, se não me engano, um motor pequeno, se não me engano, de 2,2 amperes de corrente de placa, né, corrente nominal. E eu falei assim, vamos tentar, como o foco da inteligência artificial é solução de falhas, então eu tinha que simular uma falha. Então, aqui eu até destaquei aqui para vocês que o motor em operação normal, a 60 Hz, ele estava consumindo uma corrente de 1,57 amperes, com uma tensão de 220 volts. Então, para simular essa falha, o que eu fiz? Eu fui no principal parâmetro dos nossos inversores, que é o parâmetro 9, que é o que garante total segurança da operação do motor elétrico, e ajustei um valor abaixo do valor atual da corrente de saída para esse motor elétrico. Então, no caso aqui, eu fui aqui e ajustei uma corrente de 1 ampere, sendo que o motor estava consumindo 1,57 amperes. Então, o que vai acontecer? O inversor detecta isso e ele automaticamente entende que se o meu motor tem corrente nominal de 1 ampere e ele está consumindo 1,57 amperes, então quer dizer que esse motor vai começar a sobreaquecer. Ele vai começar a dissipar mais calor do que o devido. E todo motor tem uma chamada curva térmica que deve ser respeitada para que o motor não se danifique. Então, o inversor de frequência, ao detectar que a corrente de saída ultrapassou a corrente
configurada, ele automaticamente começa a contar a chamada curva térmica do motor elétrico, que seria esse dado aqui, ó, número 9, aqui é Electronic Thermal Overload Relay Load Factor. Então, pode ver que aqui ele já até começou a incrementar um pouquinho, né, 5,6%. Bom, vamos lá. Então, se eu deixei o motor rodando nessa condição de corrente superior à que está configurada no inversor de frequência, naturalmente, o inversor entende que ele vai sobreaquecer e vai chegar um momento que ele vai desarmar, que é o que aconteceu aqui nesse exemplo. Vocês podem ver aqui, ó, no parâmetro número 9, que mostra a curva térmica do motor, que ele atingiu aqui na hora que eu fiz o print, estava em 95%, mas a falha acontece no momento exato que esse valor atinge o 100%. Na hora que ele atingiu o 100%, significa a curva térmica atingiu no máximo. Se eu mantiver o motor rodando com um valor acima de 100%, ele vai começar a derreter a isolação do seu estator e com isso se danificar. Então, ele vai se desarmar, desligar a saída para que esse valor zere e aí permita uma nova partida do motor. Então, naturalmente, o inversor entra em falha, né? Aqui no caso seria a falha de térmico do motor, né? O código, o temido código que mostra no display do inversor é o E.THM, né? Então é erro de térmico do motor. Tá. Então, beleza, até aqui nenhuma novidade. O inversor, aqui o software mostrou que o equipamento entrou em falha. O que agora eu devo fazer para utilizar o recurso de inteligência artificial? Ou seja, eu não sei o que fazer para resolver esse problema. Tá? Vamos lá. Basta eu apertar aqui. Ele até pergunta, você gostaria de verificar em detalhes o histórico de falha? Você clica em sim e entra na tela de análise de falhas do inversor. Então, ele automaticamente mostra para você todo o histórico de falhas e te coloca disponível em destaque a falha que está ativa no inversor de frequência. Lembrando que nenhuma falha ela é auto-resetável, a não ser que você configure isso no inversor, tá? O inversor tem esse recurso de se auto-resetar para falhas, mas a configuração de fábrica dele é para que ele não sofra, que esse reset seja feito manualmente por alguém, tá? Mas caso em alguma aplicação seja necessário ocorrer o auto-reset, você pode escolher as falhas que você permite que o inversor faça esse auto-reset. Então, como eu estava dizendo, o inversor destaca a falha que está ativa, então ele diz aqui para você em que frequência que ocorreu, em que corrente ocorreu, em que tensão ocorreu, quando ocorreu, tá? E aí, vejam que interessante, ele já dá uma breve descrição aqui, coisas de manual de instrução, né? A descrição da falha, o que você deve checar e ações corretivas, mas isso aqui é o mesmo que está no manual, não está te ensinando nada assim específico. Mas vejam que aqui apareceu um botão auxiliar na tela de análise de falhas, que é o botão de AI, então o diagnóstico de falha pela inteligência artificial. Então, o usuário, se ele quiser então iniciar esse processo de análise, basta então clicar nesse botão de diagnóstico de falha de inteligência artificial, que aí o software vai automaticamente começar a trazer esses dados do inversor e fazer análise desses dados para poder te gerar os relatórios de solução. E aqui no caso, ao selecionar o recurso de inteligência artificial, ele já até abre essa tela aqui mostrando, lendo os dados de inteligência artificial, né, puxando esses dados do inversor de frequência, tá? E ao terminar de ler esses dados e analisá-los, ele vai lhe mostrar aqui uma primeira tela com a conclusão. E o interessante dessa tela, que aqui ele te mostra quais são as possíveis e principais razões que causaram essa falha. E o legal é que ele cria um ranking para essas causas de falha. Para quê? Para que você, como operador, você siga esse ranking.
assim, qual que tem mais chance de causar essa falha? Opa, tá aqui, está dizendo overload, ou seja, sobrecarga. Então, você já sabe assim, opa, então significa que o meu motor, alguma coisa alguma coisa mecânica causou uma sobrecarga. Não quer dizer que o motor foi travado, ou que houve perda de fase, ou cabo rompido, nada disso. Está te dizendo ali claramente, houve uma sobrecarga mecânica. Tá? Mas ele também coloca outras opções que podem ser com menor chance, mas que podem ter causado esse problema também. E olha que interessante a segunda opção aqui, ó. Ajuste incorreto da corrente nominal do motor, que foi o que eu fiz para poder simular esta falha. Tá? Então, a gente não pode esquecer, o inversor de frequência, quando a gente vai lá e configura, informa ele no parâmetro 9 que a corrente é tanto, é um valor X, no caso aqui 1 ampere, ele entende que você está colocando um valor correto. Então, por isso que a primeira opção é sobrecarga. Mas ele também tem, te coloca aqui, ó, você pode ter errado na configuração da corrente nominal do seu motor. Tá? Então, quando você dá um next aqui, né, que é um seguir aqui na flecha, ele segue para a tela de soluções para essas falhas. Então, se você vier aqui selecionar a falha que você gostaria de checar, ele já te diz o que você deve fazer. Então, ajuste a corrente nominal do seu motor corretamente, que seria a solução para este exemplo que eu dei. Tá? Mas ele tem condições de checar, por exemplo, se houve um rompimento de um cabo de fase, se houve fuga à terra, se o seu rotor está bloqueado, tudo isso ele consegue informar para você através dessa análise, graças a essa grande quantidade de dados que ele consegue analisar e são gravados durante a operação. Okay? Então, você olhando isso, que aí você toma a ação, você consegue rapidamente tomar a ação para solucionar o problema. Você não vai ter que buscar, baixar manual na internet, pegar os books com os manuais, ir lá para o capítulo de falhas, caçar qual que significa aquele código, e aí aquelas tabelas enormes de falhas ali, vou ter várias opções de ações que você tem a tomar ali, e principalmente para quem não tem muita prática na tratativa com inversores de frequência, isso é extremamente complexo. Muitas vezes o usuário prefere pegar um telefone e ligar para o fabricante, para o suporte técnico da empresa, para tentar solucionar essa falha rapidamente. Ok? Então, o foco é solucionar rapidamente as falhas que venham ocorrendo no inversor de frequência. Vamos lá. Então, depois daquela tela onde você informou ali qual que é a causa e a correção, olha que interessante. Ele já te coloca um resumo. A sua causa pode ser esta. Então, corrente como eu já sabia que a corrente tinha sido mal ajustada, então eu vi aqui que a causa é esta, a corrente mal ajustada do motor causou a falha, e as ações corretivas, não ajuste a corrente nominal do motor corretamente. Olha que interessante, ele automaticamente já te abre a tela com o parâmetro que você tem que corrigir. Ele já te diz aqui, ó, o parâmetro que você tem que corrigir é este, aqui, ó, o parâmetro 9. Tá? Ele vem com valor de fábrica, aqui no caso, para esse inversor de 4,25 amperes, mas aqui que você tem que ajustar. Né? Então, verifica lá qual é a corrente nominal, vai lá na placa do motor, verifica qual é a corrente que está ali indicando e atualiza o parâmetro 9 para que você resolva esse problema definitivamente. Feito isso, você vai lá, aplica o reset no inversor, como eu disse, e coloca ele em operação, que ele vai voltar a funcionar corretamente. Okay. Vamos lá. Então, isso aí que eu expliquei para vocês foi todo o procedimento de inteligência artificial para análise e solução rápida de falhas e problemas que o inversor vem apresentar. Viu que em momento algum ele entrou na parte de conhecer a aplicação, como pode dizer assim, de alterar o modo de funcionamento do inversor, porque o inversor ele é um equipamento escravo.
Um outro recurso que está atrelado também a essa parte de inteligência do inversor de frequência é essa parte de monitoramento de vida útil. Isso é extremamente interessante e importante, principalmente para o usuário final, quem efetivamente está usando o inversor de frequência nas suas máquinas e principalmente para equipes de manutenção. Tá? Porque o inversor de frequência, como ele é um dispositivo de potência, ele naturalmente vai sofrer desgastes mais rápidos do que dispositivos de controle, como, por exemplo, um CLP, uma IHM, tá? Porque ele naturalmente é um equipamento que ele trabalha com níveis de potência e correntes mais elevados, sofre um nível de aquecimento maior do que os outros dispositivos, então ele realmente sofre mais durante a sua operação. Então a Mitsubishi ela aprimorou essa parte de monitoramento de vida útil, tá? Você consegue fazer isso usando tanto o software FR Configurator 2 quanto diretamente no inversor de frequência, tá? Aqui eu disponibilizei para vocês um print da tela de monitoramento de vida útil do FRE 800, aonde ele disponibiliza o monitoramento dos seus principais componentes, os seus equipamentos, os seus componentes internos que são mais importantes para o seu funcionamento, tá? Como banco de capacitores, né? Principal, esse é extremamente essencial para manter a tensão no barramento de corrente contínua constante e estável para a alimentação do inversor, a sua fonte de alimentação para manter o equipamento em operação, circuito de pré-carga, muita gente ainda não tem conhecimento do que é esse circuito, mas é o circuito por ele ter o inversor ter um banco de capacitores potente que, ao estarem descarregados, ao alimentar o inversor, esses capacitores são praticamente um curto-circuito. Então, eles precisam sofrer uma carga lenta para que o seu circuito de proteção, disjuntores ou fusíveis de entrada, não desliguem, não abram, tá? Durante esse circuito de energização do inversor de frequência. E esse circuito de pré-carga também sofre desgaste ao longo da vida. Principalmente, quanto mais vezes você desliga e liga o inversor, mais esse circuito de pré-carga vai se desgastar. O coração do inversor de frequência, que é o módulo de potência, também é todo monitorado pelo FRE 800. Os relés de interface, né? Principalmente se você está chaveando cargas com uma corrente um pouco mais alta, é natural que esses relés sofram um desgaste, os seus contatos sofram um desgaste ao longo do tempo. Então, o inversor consegue medir a impedância desses contatos para ele dizer para você se esses contatos estão em ordem ou não. Depois, nível de corrosão, que eu vou falar mais para frente para vocês. E a primeira coisa que dá defeito no inversor de frequência, os ventiladores de refrigeração. Então, os ventiladores, como são dispositivos eletromecânicos, eles sofrem, naturalmente, são os dispositivos que vão sofrer o maior desgaste durante a operação do inversor por girarem, terem atrito, acúmulo de sujeira e tudo mais. Então, o inversor, você consegue enxergar através de porcentagem como está a vida útil de todos esses dispositivos que eu monitorei para vocês. E quando qualquer um deles entrar no nível perigoso de operação, o inversor vai começar a avisar o usuário através de alarmes, ou seja, o inversor vai continuar funcionando, mas começará a avisar o usuário através de alarmes para que o mesmo tome uma ação de trocar o inversor ou mandar o mesmo para uma manutenção preventiva, para não tomar aquele susto dele parar no momento que você está operando. É esse o objetivo principal desse recurso de monitoramento de vida útil. Okay? Isso tudo pode ser monitorado tanto pelo software de FE Configurator quanto diretamente pelo inversor através de parâmetros dedicados, abertos, mas dedicados para o monitoramento de vida útil. Vamos falar um pouco mais especificamente sobre a parte de monitoramento de corrosão. Isso também é uma grande novidade que a Mitsubishi trouxe na linha FRE 800, ou seja, até o momento ele é o primeiro e único inversor de frequência que tem esse recurso. Ele é equipado com sensores internos que têm a capacidade de medir o nível de corrosão de todo o dispositivo. Então, a partir do momento que o inversor de frequência ele é instalado num ambiente com a presença de atmosfera corrosiva, ou seja,
gases que têm a capacidade de corroer partes metálicas, quando o inversor é comum, ele vai funcionando até o momento que esse nível de corrosão não começa a interferir no seu funcionamento, causando paradas inesperadas, falhas, até acidentes maiores, como pequenas explosões, incêndios. Então, por isso que é muito importante o equipamento estar equipado com esse recurso, tá? Basicamente, são sensores que vão sofrendo, conforme eles sofrem a corrosão causada pela atmosfera corrosiva, a sua impedância vai se alterando ao longo do tempo, e o inversor vai monitorando isto, tá? E com isso ele consegue te informar através de parâmetros ou através lá do software FR Configurator, como está a saúde da parte metálica interna do inversor, né? Como está o nível de corrosão dela. E basicamente, só a título de curiosidade, esse nível de corrosão ele é medido em 3 níveis diferentes, tá? O nível 1, 2 e 3. O que significa isso? Ele vem de fábrica já no chamado nível 1. Você vai lá, se você entrar no parâmetro de monitoramento, você vai ver lá que está no nível 1 porque ele é um produto novo. O que significa isso? Ele tem uma possibilidade muito pequena de dano causado pela corrosão, ou seja, de 0 a 5%. Se coloca 5% ainda porque não existe sistema totalmente perfeito, tá? Então, o que significa? Corrosão interna não pode causar falhas, ou seja, ele não vai te gerar nenhum alarme durante o funcionamento. Se o inversor entra no chamado nível 2, aí o negócio já pode chamar um pouco a atenção, ou seja, a possibilidade de dano já sobe para 6 a 24%, ou seja, essa corrosão pode causar falhas, tá? O que significa isso? Ele ainda não vai gerar alarme, mas já gera uma atenção para o usuário, por exemplo, verificar se a isolação do painel não está correta, alguma coisa está errada que está fazendo esse gás corrosivo chegar ao inversor de frequência e causar esse dano, tá? E quando ele chega no nível 3, aí a possibilidade de falha, de dano é altíssima, ou seja, de 25% a 100%, ou seja, a corrosão irá causar uma falha. O inversor vai parar por causa de falha. Pode ser que essa falha aceite um reset e permita o inversor voltar a rodar, ou cause uma falha definitiva, uma falha que o inversor que já causou um dano irreversível no inversor de frequência, tá? Inclusive, até com esses níveis, você consegue mensurar assim quantas falhas o inversor pode apresentar ao longo do tempo. Então, aqui no caso, se ele vai em nível 3, significa que ele pode apresentar 4 falhas dentro de um período de tempo, tá? Então, é uma maneira de medir. Então, se imagina se esse período for de um mês, significa que ele pode, dentro desse período, dar falhas 4 vezes dentro de um mês. Como que esse período é medido? Isso aí está bem detalhado no manual, mas a título de curiosidade significa o seguinte: quando você muda de um nível 2 para o 3, o inversor entende quanto tempo o inversor operou dentro do nível 2. Foi X semanas, X dias, X meses. Então ele entende isso como o seu período. Vamos dar um exemplo, suponha que isso aí seja 3 meses. Então, quando você passa para o nível 3, significa que dentro de um período que nessa aplicação, neste caso é de 3 meses, certamente ele vai entrar em falha no mínimo 4 vezes durante esse período, tá? Então, é um sistema bem inteligente nessa parte de uma sacada muito legal que a Mitsubishi teve, principalmente para as aplicações aonde o ambiente de instalação é muito agressivo, tá? Uma última observação antes de passar para o próximo tópico. Não confundam, por favor, a atmosfera corrosiva com ambiente sujo, tá? Muitas vezes você pode ter um ambiente sujo com poeira, com pó, mas esse pó não é corrosivo, tá? Então, esse sistema de monitoramento de corrosão não vai detectar isso. Ele foi feito para detectar corrosão. E quem causa corrosão? A corrosão é causada
por agentes externos, seja gasosos ou sólidos, que causam que tenham um elemento químico corrosivo aos metais. Ok? Vamos lá. Vamos aqui só para a gente já finalizar o nosso webinar. Vamos falar rapidamente aqui sobre o nosso último tema. Aqui é só mais a título de informação. Quem ainda não conhece, a Mitsubishi também já tem disponível um aplicativo, né, para smartphone ou tablet para os inversores de frequência, que se chama FR Configurator Mobile. Tá? Para que ele serve, esse aplicativo? Primeiro, esse aplicativo ele é gratuito, tá? Qualquer pessoa pode baixar tanto na plataforma da iOS quanto Android. O foco desse aplicativo é você conseguir inicialmente monitorar o funcionamento do inversor de frequência de forma remota, ou seja, sem você estar conectado diretamente ao inversor de frequência por cabo, ou você ver o display do inversor, nada disso. Você remotamente conseguir monitorá-lo. Ele tem a opção de você também controlar o inversor. Lembrando que essa função ela sempre vem desbloqueada, né? Vem aqui até de propósito, aqui um botão aqui de operação, ele vem sempre desligado quando você entra no aplicativo. Para quê? Para você não conseguir controlá-lo remotamente de primeira, assim. É necessário que isso esteja habilitado. Se você fala assim, não, eu quero controlar o inversor pelo aplicativo, então você tem que previamente liberar essa função em um parâmetro no inversor de frequência, e aí sim o inversor permite habilitar essa tecla de operação, e com isso você aí sim ligar, desligar, controlar frequência, parar o motor, ajustar a frequência de saída da maneira que você quer. Você consegue, através dessa tela aqui, ó, ajuste de parâmetros, você consegue também parametrizar o inversor, lembrando que isso aí também vem bloqueado. Você precisa primeiro habilitar esse recurso aqui. Nesse caso não é via parâmetro, você pode fazer isso direto no aplicativo, tá? Então você primeiro habilita essa função e aí sim você vem e ajusta o parâmetro que você desejar, tá? Você consegue também reconhecer todos os inversores que estão conectados na rede de comunicação, tá? Que no caso, esse recurso só vai estar disponível para os inversores de frequência que tenham a rede Ethernet incorporada. Então, eu não estou falando aqui somente do E800, tá? Mas a linha A800 também, a linha F800 também, nas suas versões com porta Ethernet incorporado, permitem o acesso via aplicativo, ok? Não adianta tentar conectar em inversor com comunicação serial que você não vai conseguir, tá? Isso aí não está disponibilizado. E por último, você também consegue ver as falhas ativas e solucionar falhas remotamente. Então, através dessa tela, que seria esse ícone aqui, você consegue enxergar quais são o histórico de falhas do inversor e quais falhas estão ativas. E caso você queira fazer o reset dessa falha remotamente, o aplicativo disponibiliza o botão de reset para que você vá lá e faça o reset da falha remotamente. Mas certamente a função mais importante é a de monitoramento. Você conseguir enxergar o que o seu inversor está fazendo naquele instante de forma remota. Ok? Apesar de não estar aparecendo aqui no slide, para você conseguir... Qual que é a infraestrutura que você precisa ter para poder utilizar isso aí? O seu inversor que tem a porta Ethernet conectada precisa estar conectado a uma rede Ethernet, e nessa rede Ethernet ela precisa ter uma conexão com algum roteador Wi-Fi, tá? Não precisa ser nada, não precisa ser um roteador Wi-Fi industrial, não. Isso pode ser até um roteador comum mesmo, de utilização comum, que como foco é monitoramento, então isso aí não demanda ser nada industrial. E naturalmente, ao abrir o aplicativo, ele vai conseguir reconhecer todos os inversores, né, através de cada um ter o seu endereço IP respectivo na sua rede, e mostrar os inversores que estão online, se tiver vermelho, qual que está em falha, para você já facilmente
e visualmente enxergar e ver em qual que você deve ir atuar para poder resolver o problema. Tá? Certamente uma pergunta que é comum: eu consigo rodar aquele recurso de inteligência artificial no aplicativo FR Configurator Mobile? Até o momento não, tá? O recurso de inteligência artificial só está disponível no software FR Configurator 2, ou seja, que você roda através do seu computador. Tá? Você não consegue rodar aquele recurso através do seu smartphone ou tablet. Ok, gente? Então, era isso aí o que eu tinha para apresentar para vocês. Tentei resumir aí também, ao mesmo tempo de resumir, também detalhar um pouquinho mais esse recurso de inteligência artificial. Agradeço a todo mundo que pôde participar. Vamos disponibilizar aqui para vocês. Gostaria aqui que, rapidamente, disponibilizar para vocês uma pesquisa de avaliação. Inclusive, é uma maneira nova que a gente está colocando aqui, onde vocês estão vendo aí um QR Code, onde vocês podem apontar aí o smartphone de vocês. Ele vai encaminhar vocês a uma tela para que vocês façam esta pesquisa, tá, de avaliação sobre o nosso webinar. Tá? Então, agradeceria muito se quem pudesse preencher essa pesquisa. Isso nos ajuda a estar sempre melhorando, aprimorando para os próximos webinars. Ok? Vou aguardar um pouquinho aqui. E aí, em seguida, nós vamos responder aí algumas questões que foram colocadas para nós aqui durante o webinar via chat para poder fazer essa interação e obviamente, nem todas as questões, todas as informações estão disponíveis no webinar. Okay. Vamos lá, então. Perguntas. Agora, existem aqui diversas perguntas que foram colocadas aqui no chat para nós. Vamos tentar responder o máximo possível aqui. Ó. A primeira pergunta é se o software para habilitar a inteligência artificial é gratuito. E, infelizmente, não é. Tá? Esse software ele é pago. A Mitsubishi ela vende, na verdade, a licença para a utilização do software FR Configurator 2. Na verdade, a Mitsubishi Electric ela comercializa o pacote inteiro, que é o chamado IQWorks. E o IQWorks ele possui todos os módulos dos produtos Mitsubishi. Então, inversores de frequência CLPs, IHMs, robôs, tudo isso está ali disponível. Então, como eu disse, quem adquire essa licença, obviamente vai ter acesso ao módulo FR Configurator 2, que é a parte de inversores de frequência, e aí sim a inteligência artificial vai estar lá disponibilizada. Tá? Depois, outra pergunta. Perguntaram aqui se o software conecta com os inversores da linha FR700. A gente diz 700 é a geração 700, então E700, A700, F700 e também o D700. E a resposta é sim. Tá? O FR Configurator 2 comunica com a geração 700. Tá? Único ponto aí é a interface de comunicação. Quem trabalha, por exemplo, com a linha D700 sabe que ele não possui uma porta USB. Ele possui uma porta serial. Então, você como usuário, você precisa ter uma interface, um conversor USB serial para você conseguir comunicar com o D700. Tá? Detalhe, a parte de inteligência artificial não roda com a geração 700. Tá? A inteligência artificial é para a linha FR E800 até o momento. Aqui está perguntando como será a portabilidade dos arquivos gerados entre os diferentes sistemas operacionais. Tá? Eu entendo aqui quando se fala sistemas operacionais, seriam os sistemas operacionais do computador. Por enquanto, o FR Configurator ele está disponível para a plataforma Windows. Tá? Então, não existe essa portabilidade porque não existem outros sistemas operacionais disponíveis para o FR Configurator 2. Tá?
Vamos lá. Depois, qual é a linguagem de programação aplicada a essa inteligência artificial? Tá? Vamos lá, essa é uma pergunta que, se a gente fosse responder, a gente estaria abrindo aqui um segredo industrial da Mitsubishi. Então, quer dizer, a inteligência artificial ela é um recurso fechado, que está dentro do FR Configurator 2, que o objetivo está ali disponível para o usuário utilizá-lo. Tá? Então você não vai ter acesso a fazer mudanças, configurações específicas, porque essa parte de programação ela não é aberta. Tá? Então, infelizmente, essa informação a gente não pode disponibilizar para os usuários. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Existe alguma interface para eu disponibilizar essas informações de IA de maneira remota? Por exemplo, mostrar esse diagnóstico de falhas e vida útil do inversor em um supervisório. Legal, boa pergunta. Vamos lá, então vamos separar aqui em 2 pontos aqui. Para você enxergar as informações de inteligência artificial de forma remota, você consegue via Ethernet, por exemplo, mas no seu computador onde você vai utilizar isso tem que ter o software FR Configurator 2 instalado, ok? Para você conseguir visualizar. Estando conectado via Ethernet, um inversor de frequência, mesmo que seja via internet também, você o inversor no lugar e o computador em outro lugar, em outro ambiente, é possível também, tá? Agora, mostrar falhas de vida útil do inversor em um supervisório, aí é outra coisa. Como essas informações também estão disponíveis na parametrização do inversor, naturalmente você consegue acessá-las, essas informações, e jogar numa IHM, numa tela supervisória, tranquilamente. Okay? Cada parâmetro possui um determinado endereço. Então, você lendo as informações que estão naquele endereço, você vai conseguir acessar facilmente esses recursos. Tá? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Perguntaram aqui, como que o inversor detecta a corrosão nos equipamentos? Então, conforme eu comentei, ele possui sensores internos, que são sensores basicamente são componentes eletrônicos que estão sem a sua cobertura de proteção. Então, quer dizer, de propósito, para ele estar tendo contato com a atmosfera ao redor do inversor. E aí, conforme esse componente sem proteção entra em contato com o gás corrosivo, ele vai começar a sofrer essa corrosão, e ao sofrer essa corrosão, ele vai sofrer uma alteração de impedância. E por isso que o inversor mede essa impedância e aí consegue concluir qual é o nível de corrosão do inversor de frequência. Tá? Vamos lá. Estão perguntando aqui qual seria o MTBF do item, né? Então, seja basicamente o prazo para o primeiro defeito do inversor de frequência. Não só o E800, mas todos os inversores Mitsubishi, eles possuem o prazo para a primeira falha, o primeiro defeito, obviamente respeitando o ambiente de instalação e operação pela qual o inversor foi projetado, esse prazo é de 10 anos. Por quê? É 10 anos exatamente por causa do ventilador que tem nos inversores de frequência. Tá? Ele é o equipamento que tem a tendência a apresentar o seu primeiro defeito. Se você remover esse ventilador, esse prazo sobe para 25 anos. Tá? Outra pergunta aqui, perguntaram, o algoritmo de inteligência artificial toma decisões com base em uma rotina de aprendizado de máquina ou usa condições estáticas? Então, como eu falei lá no início, a resposta é não. Tá? Ele não vai tomar decisões porque o foco desse recurso
é solucionar falhas. Você, de forma rápida e ágil, você encontrar o que causou uma determinada falha e apresentar as ações que o usuário tem que fazer para solucionar o problema. Tá? Então, como eu disse, ele não vai aprender sobre a aplicação para fazer correções. Não. Lembre-se que eu disse, o inversor de frequência é um dispositivo escravo. Ok? Vamos lá. E por último, a última pergunta aqui, ó. O monitoramento pela impedância pode ser configurado para travar em segurança o funcionamento da máquina? Eu acredito que quando se fala aqui monitoramento pela impedância, deve estar se referindo ao recurso de monitoramento de corrosão. Então, na verdade, essa função ela não é configurável. Ela é uma função totalmente de monitoramento. Então, o usuário não vai existir nenhum parâmetro dedicado para o usuário ir lá e ajustar, por exemplo, sensibilidade, nada disso. Essa função ela é fixa no inversor, ela é totalmente monitoramento e, como eu disse lá durante a apresentação, quando ela atinge o chamado nível 3, durante a operação, é o momento que o inversor ele vai começar a mostrar alarmes para o usuário. Lembrando que o alarme não para o inversor, tá? E ele vai continuar operando. Enquanto o inversor possuir condições de operação, ele vai continuar rodando, mas te mostrando um alarme. Então, quer dizer, respondendo essa pergunta, o monitoramento pela impedância, ele, no momento nenhum, ele vai travar por segurança o funcionamento da máquina, tá? Só vai acontecer o desligamento quando a corrosão efetivamente afetar algum componente, tipo romper alguma trilha do circuito da placa eletrônica do inversor, ou romper um terminal dos chips da placa eletrônica, de um transistor interno, que aí sim vai causar um defeito de hardware que vai causar a parada do inversor, tá? Então, esse recurso não tem nada a ver com a parte de segurança e desligamento da máquina. Ok? Bom, de perguntas só vieram essas aqui, porque se eu pulei alguma eu peço desculpas aí, tá? Mas fiquem à vontade caso queiram me acionar diretamente por e-mail, que eu terei todo o prazer aí para responder. Vamos lá, para a gente fechar, só aqui um anúncio rápido. A Mitsubishi Electric vai promover no próximo mês, no dia 25 de abril, mais um webinar, como a gente faz todo mês, um webinar por mês. No caso, aí, dia 25, às 9h30, no caso, o tema será sobre conectividade de CLPs na indústria 4.0. Vai ser aí com o nosso amigo, o Nilson, ele que irá promover esse webinar para vocês. Então, fica aí, já coloca na agenda aí para poder também participar desse webinar, que certamente é muito interessante. Ok? Bom, gente, estamos finalizando por aqui. Agradeço a todos aí a participação. Por favor, estamos sempre abertos aí a contatos. Fiquem à vontade para nos acionar, para conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, sobre as nossas soluções, tirar dúvidas. Por favor, acessem nossas redes sociais, vocês vão ter, muito interessante as redes sociais, principalmente o YouTube, com muitos vídeos voltados à automação industrial sobre todos os segmentos que a Mitsubishi Electric atua. Ok? Deixa aí mais uma vez o meu muito obrigado e até aí uma próxima oportunidade. Ok? Até.